alegria do Senhor é a nossa força, né, meu irmão? Oh, glória. Santo Deus, eterno Pai, glorificamos o Senhor pela vida desse homem, Deus. Obrigado, Senhor, por ter aceitado o convite. E eu creio, Deus, que tu já colocaste uma palavra, Deus, na boca dele, para ele trazer para nós aqui. Ó Senhor, assim como ele está nos abençoando, abençoa ele também. Toma o ministério, toma o casamento dele. Ó Deus, que coisa linda, sonhos, é projeto dentro, irmão, darás do coração do teu filho. E tu diz, Senhor, que tu confirmarás os passos dos homens bons, sobre a face da terra. Eu quero te pedir, abrir porta onde não tem porta para o teu filho, porque tu conheces o desejo, o coração, e ele aleluia. Vai tocando na saúde, bombeando o coração, sangue desse homem, meu Deus. E obrigado, meu Deus, pelos livramentos de infarto, meu Deus, que não tem dado esse homem. E Deus manda te dizer assim: Narabaixa, ele se prepara, grande a caminhada, vou te levar. Deus abençoe o teu filho grandemente, em nome de Jesus. Amém. No ano passado, tive crise de ansiedade. Aleluia. Estava suplicando a Deus para saber onde eu trabalhava. Na quarta-feira eu fiz uma oração, fiz em capos, sabe aquela oração que você está em capos? Na quinta-feira o supervisor foi lá e chegou o dia, é hoje. É bem isso. Muito feliz de ver o irmão Marcelo, o Wallace, pessoas que desde a minha infância tivemos outrora em trevas. Aleluia! Mas Jesus resplandeceu a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Vamos falar nessa noite. Aleluia. Ele está falando isso. Aleluia. Foi só uma confirmação da palavra. Aleluia. Irmãos, peguem as nossas Bíblias. É um texto muito conhecido. Evangelho de Lucas. Glória a Deus. Jesus é bom, né, ó? Aleluia. Capítulo 15. Aleluia! Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: "Este recebe pecadores e come com eles." Então lhe propôs Jesus esta parábola. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus, Pai. Glória ao Pai. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Maravilhoso. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ficar as minhas mãos livres para gesticular. Vamos lá. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. O cenário aqui, Jesus ele reúne 3 parábolas para responder 2 grupos
de pessoas. Eram ele os fariseus e os escribas, que questionavam a Jesus porque recebia e comia com pecadores. E essas 3 parábolas é a junção de uma só resposta. Amém? Aleluia? Ficou melhor? Glória a Deus. Amém. Importa que seja compreensível a mensagem ao alcance de todos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele utilizava de parábolas para fazer ilustração com a circunstância da cultura local, e dentro dessa ilustração ele trazia sempre uma verdade espiritual para promover reflexão, para trazer compreensão, esclarecimento. Muitas dessas parábolas com um propósito de perdão, com um propósito de redenção e, sobretudo, com um propósito de aproximação. E nessa perspectiva, o evangelista Lucas, ele dá a ênfase no lado humano de Cristo, diferentemente de Mateus. Mateus ele trabalha mais com a proposta de profetismo. Ele tem a proposta de fazer com que os judeus compreendam que Cristo era aquele Messias que foi profetizado no Antigo Testamento e revelado no Novo. Diferentemente da proposta do primeiro evangelho a ser escrito, que é a proposta do evangelho de Marcos. Marcos ele tem uma proposta mais para gentios. Se reparar no evangelho de Marcos, a gente vai encontrar tantas e tantas vezes ele repete a palavra imediatamente e de imediato. Ele tem a proposta de trazer o ministério dinâmico de Jesus. E o evangelho preferido meu de João, ele traz a proposta de revelar o ser divino através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Existia um debate na época de saber quem era a razão da existência do universo. Então, quando João ele começa a escrever que o Verbo se fez carne, ele destaca e exclui toda a possibilidade que eles tinham de acreditarem que esse universo foi criado por alguma razão ilógica. Mas ele é um Deus lógico. E o Verbo ele se fez carne, ou seja, ele escolheu a forma de se manifestar por meio do qual? Do que ele é. Logos, a palavra, a razão, a existência do nosso ser se revelou na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E diferentemente segue Lucas, uma perspectiva de trazer o lado humano. E ele segue com o propósito de fazer com que Teófilo, segundo ele escreve esse evangelho para Teófilo. Teófilo, alguns sábios debatem em acreditar que Teófilo era um grupo de pessoas por significar amado de Deus ou amados de Deus. Mas Teófilo, ele também tem uma conotação de ser uma referência a uma pessoa, porque ele se refere ao excelentíssimo Teófilo. E excelentíssimo é uma referência a alguém que fazia parte da nobreza, uma autoridade, um monarca. Mas Jesus vai levar a gente mais no profundo nessa noite. Aleluia. Só que eu vou com calma, tem muita informação, vou devagarzinho para a gente saborear o texto, sem muita pirotecnia. Prometo que não vou falar para ninguém se levantar e sentar e olhar para o teu irmão que está do lado, pegar na mão. Somente a Escritura Sagrada, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai falar, pela misericórdia nessa noite. Se ele usar uma mula, ele pode me usar para falar pela misericórdia. Vamos seguir. Glória a Deus. Então Jesus ele traz uma parábola com o propósito de responder esses dois grupos, o fariseu e os escribas. Ele começa contando a parábola de uma ovelha. Os irmãos podem acompanhar aí. Nesse texto se encontra a palavra perdendo, uma delas, e 9. Deixa no deserto as 99 e vai buscar uma que se perdeu. Aleluia. Mais à frente, ele: alegrai-vos comigo porque achei minha ovelha perdida. Mais à frente,
Maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Mais à frente, arrependimento. São detalhes que não podem passar desapercebidos no texto. A gente vai compreender que Jesus, ele quer colocar na cabeça desses dois grupos uma indignação. A minha vontade era chegar direto para a compreensão, mas a gente vai devagarzinho, o Espírito Santo vai trazer a compreensão do que Jesus estava querendo transmitir com essas 3 parábolas, uma só resposta. Há perdidos que se encontram dentro de casa. Meu Deus. E há perdidos que se encontram do lado de fora. Mas a proposta é uma. A proposta é a reconciliação. A proposta ela é a aproximação. E a gente segue. Jesus ele usou muitas das vezes no Evangelho de João para ilustrar de que o Pai é o pastor, ele é o bom pastor, no Evangelho de João capítulo 10, e as suas ovelhas, da qual conhecem a sua voz, e se recusa a ouvir a voz dos estranhos. E ele vai na frente, e ele diz que nenhuma dessas ovelhas serão arrebatadas das mãos dele. Você crê nessa segurança? Você crê nessa afirmativa que Jesus disse que nenhuma das ovelhas dele irão perecer? Amém, porque o sacrifício foi perfeito. O sacrifício ele foi suficiente. Amém? Então ele começa. O homem possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar o que se perdeu. Buscar. Se hoje nós buscamos, é porque nos buscou primeiro. Se hoje o Espírito de Deus nos levanta na madrugada para orar, é porque Ele nos buscou primeiro. Ele se vestiu de carne, osso e sangue, com o propósito de nos trazer para uma intimidade. Quando Jesus vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir em resgate. E quando a gente entende o que é resgate, a gente consequentemente compreende que se resgata aquilo que está sendo refém. Se está sendo refém, não há possibilidade de se libertar por si mesmo. E porque você acredita que com as suas forças você vai se libertar desse mal que está afligindo a sua alma. Solta nos pés de Cristo. Amém? Aleluia. Em seguida ele dá uma parábola de uma mulher que fez conexão com o louvor do valor da alma, né? O qual é uma mulher que tendo 10 dracmas. A dracma só aparece nesse texto. Ela tem um valor de uma diária, de um trabalho. E há a possibilidade, não uma afirmativa, de acreditar que essa dracma para ela seria toda a sua economia. E ela busca diligentemente. Pega esse detalhe. Além dela buscar diligentemente, tem outro detalhe que Lucas vai nos fornecer. Lucas é detalhista. Ele fala sobre um candeeiro para iluminar. Esse candeeiro é Jesus. Esse candeeiro é Ele que resplandeceu a sua maravilhosa luz, desceu às partes mais baixas da terra para nos resgatar. Éramos trevas, como bem afirmou o apóstolo Paulo, mas eis que eu vos dei vida, vida e vida com abundância. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, eterno. Mas a parábola ela não é sobre a ovelha que se perdeu. E ela também não é sobre a dracma perdida. E ela também não é sobre o filho pródigo. Mas à frente a gente vai compreender qual é a proposta de Jesus. Sobre quem é essa parábola? E a gente segue. Versículo 11. A gente vai atento. Quem for devagarzinho.
Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabem. Eles repartiu. Vou fazer uma pergunta para a igreja: o que motivou esse filho mais novo a pegar todos os bens dele e sair? O que motivou ele? O irmão lá na frente acusa que ele gastou o dinheiro com meretrizes. O que motivou isso, irmão? O que nos motivou outrora, mediante as escolhas que a gente fazia? As nossas escolhas nos levaram aonde? Aonde que as nossas escolhas nos levaram? Deus, aleluia. Interessante é que ele pede a parte da herança com o pai vivo. Meu Deus, é verdade. Ele considera o pai morto com essa atitude. Meu Deus, aleluia. Aqui dá uma aplicação. Ele considera o pai morto, pede parte da herança. Sabe qual é a aplicação que cabe aqui? É que parte do nosso povo vive como se Deus não existisse. Está fazendo escolhas que não estão glorificando a Deus. E todas as vezes que na Bíblia o homem utilizou da sua livre escolha, ele não glorificou a Deus. Que isso? Tem base bíblica? Tem. Tem exemplo? Tem. Vou começar em Davi. Todos conhecem essa história. Escolheu ficar em casa descansando. Como rei, deveria estar onde? Na frente da batalha. Mas ele escolheu ficar em casa. Além de ele ficar em casa, omisso, ele olhou para onde não deveria e escolheu, tomou a decisão. Traz ela aqui. Abraão mentiu. Deus chamou Abraão ou Deus chamou Ló? Deus chamou Abraão. O que levou Ló? Olha a consequência. Aceitou a sugestão da esposa mediante a promessa. Olha o resultado lá. Olha o resultado dessa escolha lá em Gaza. Guerra de família. Consequência da escolha. Meu Deus. Tem mais aí? Tem. Salomão. Tem muitos. Todas as escolhas que o homem faz, ele não glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque a escolha dele foi comprometida pelo primeiro pai. O primeiro pai escolheu ser autônomo. Ele escolheu ser independente da vontade do pai. Porque ele aceitou a proposta. Está dizendo isso que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser igual a ele. Ser igual a ele. Olha a proposta. O que é ser igual a ele? Ter poder, ter controle, ter status, poder de decisão, poder de escolha. E isso não está no nosso DNA. Muitas vezes a gente não escolhe e a consequência vem. Por quê? A gente não esperou em Deus. A ansiedade tomou conta. Sabe por que a ansiedade tomou conta? Sabe por que há desobediência? Vamos falar? Porque poucos se conhecem Ele. Que quando conhece Ele na íntegra, só vai nos restar uma coisa: obedecer. Porque o escolhido, ele não escolhe. Ele é preso na vontade soberana de Deus. Mas o que motivou esse homem? Escolheu uma parte da herança e viveu. O que nos motiva a tomar decisões que continuam afrontando a santidade de Deus? As nossas escolhas, sem a direção de Deus, afrontam a santidade de Deus.
Deus me trouxe aqui nessa noite para falar sobre perdão. No Evangelho é para você que não consegue sair da boca ainda. O Evangelho é para você que não consegue deixar de cobiçar a mulher. O Evangelho é para você que está gastando seu dinheiro de trabalho nas apostas. O Evangelho é para você que ainda sente o desejo, a atração pela pessoa do mesmo sexo. O Evangelho é para mim, para você, é para todo aquele que não consegue se autolibertar da sua natureza adâmica. Quando Paulo ele expressa: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está dizendo uma forma que os romanos tinham de torturar um assassino era fazer com que o corpo da vítima ficasse amarrado ao seu corpo, e para onde ele ia, ele carregava aquele corpo. Quem trabalha na área da saúde sabe que as piores contaminações estão no cemitério. Imagine você andar carregado com defunto. Então Paulo ele utiliza essa ilustração para dizer: eu não consigo me livrar, miserável homem que sou, quem me livrará? Quando ele diz quem me livrará, sabe o que fica subentendido? Eu estou rendido, é sobre ele, eu não consigo. É o braço forte do Senhor que descreveu Isaías, que se manifestou na vida desse homem. E a gente compreende que as nossas escolhas, elas nunca nos aproximaram de Deus. Ao contrário, elas nos aproximavam cada vez mais do inferno. Cada um na sua consciência sabe onde que a sua escolha te levou. Vocês sabem da onde Deus tirou vocês. Aleluia. Glória a Deus. É Deus. Interessante. Obrigado. É que ele vai, né? E no verso 18 ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. A gente vive numa geração que não consegue mais chorar pelo pecado. Meu Deus. Mas chora porque não recebe oportunidade. Mas chora porque não está com os nomes, não está com os retratos dos holofotes, porque está querendo reconhecimento no mundo onde condenou o nosso Senhor. Porque ainda nós desejamos ter reconhecimento, sucesso e fama no mundo que gritou: crucifica o nosso Senhor. Meu Deus. Pai. Forte. Você mortifica, você declara guerra contra a sua natureza, ela vai te conduzir para o inferno. Você sabe que ela grita. Eu sei como ela grita. Aqui, ó, o antídoto. A luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés é a palavra. Aleluia. Devemos vigiar onde estamos caminhando, para onde estamos levando nossos passos. Sabe o que é interessante? É que ele peca como Davi e ele reconhece: pequei contra ti. Opa, calma aí. Vamos voltar lá em Adão. Mas foi a mulher que tu me deu. Ele transfere a responsabilidade que lhe cabia. O sintoma do pecado, transferência de responsabilidade. Ele colocou o Senhor no banco de réu. A quem pensou na carência dele, porque não era bom que o homem faça só. E falei uma disjuntura. Ele transferiu a responsabilidade. Isso está no nosso DNA, que a gente somos rápidos para procurar um culpado. Nós somos rápidos demais
para encontrar a solução e o culpado é alguém. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Mas calma aí. Se a natureza do Espírito Santo reina sobre a minha vida, porque ainda Adão está refletindo nos meus atos. Sabe por quê? Porque há muitos ambientes que não tratam o pecado como uma gravidade mortal. Tratam o pecado como um ferimento. O pecado não feriu, o pecado matou o homem. E a consequência disso é que o homem fica com a sua escolha, fica com o seu entendimento comprometido e obscurecido. Qual foi a contribuição que Lázaro teve na ressurreição que Jesus fez? Nenhuma. O milagre dependeu totalmente de Cristo. E a regeneração, o novo nascimento, nunca dependeu de mim. Nunca dependeu de nós. Se houver uma crença nessa perspectiva, que a regeneração depende de cada um de vocês, exclua do vosso pensamento. Porque nós somos dependentes daquele que começou a boa obra. E é fiel para completar. Aquele que opera em vós o querer o efetuar. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que Lucas ele fornece detalhes. E detalhes que nos proporcionam reflexões e de fazer com que a gente pare e pense: eu sou realmente convertido? Vivendo dessa forma que eu estou vivendo? Ou eu vou dar desculpa que a carne é fraca? Ou eu vou dizer: não julgueis? Está batendo? Prefiro ofender com a verdade do que matar com a mentira. Porque é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma geração semelhante a Pilatos, sabe? Quando Jesus se encontrava diante dele, Jesus ensanguentado, e Pilatos perguntou: o que é verdade? Jesus falou: testifico da verdade. Mas quando ele pergunta, ele não dá tempo de Jesus responder. Ele sai em seguida para solucionar a causa do problema. E essa é a nossa geração. A geração que não tem interesse pela verdade do Evangelho, mas ela tem interesse na solução dos problemas, na solução financeira, na solução do casamento, na solução do trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa: a questão mais importante dessa vida, para ser resolvida, deve estar certamente no nosso entendimento crer que Ele já pagou na cruz aquilo que para mim, aquilo que para você era impossível. Isso é a questão principal da vida. Se alegre nessa esperança, se alegre nessa certeza que não foi obra de ouro, não foi obra de prata, mas foi preço de sangue. O sangue remido do Cordeiro de Deus. O sacrifício foi de forma pública, aos olhos de todos, assim como foi aos olhos de todos. Pega a referência quem quiser, todo olho verá. Todo olho verá. E eles vão se encontrar novamente, Jesus e Pilatos. E Pilatos vai estar numa posição diferente. Vamos seguir o texto. Uma das motivações que levou o filho mais novo a sair se encontra em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A sua doença é incurável e quem é capaz de compreender? Ela também se encontra
Os irmãos podem abrir. Gênesis 6:5. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Romanos 3, 10 e 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, quando Paulo usa essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, a gente consegue concluir e definir aonde que está a decisão da vontade humana. Ela se encontra no capítulo 7, no verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aqui está a definição da vontade do homem. Pode ter o desejo, mas a natureza humana impede a gente de adorar da maneira correta. E coisa terrível dessa geração é adorar a Deus do seu próprio jeito. Fica ligado com isso. Tem exemplos. Em Fogo Estranho tem Uzá, tem Nadabe, tem Abiú. Existe uma maneira correta que Deus quer que a gente adore, que é espírito e verdade. Aleluia. E para se adorar espírito é necessário ter o conhecimento da verdade de quem Ele é. A gente só obedece aquilo que a gente conhece. E a gente vai seguir a parte que torceu a minha mente durante essa semana para montar esse recurso. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Muitas vezes a gente acha o que nos traz para a igreja, não para a presença de Deus, é uma motivação, é uma razão semelhante que o filho mais novo teve. Muitos vêm pelo ventre, outros vêm pelo dinheiro, outros vêm pela reconstrução do casamento, muitos vêm com milhares de motivação. Mas há uma motivação que o Espírito Santo molda o nosso coração. Jeremias 31:3 diz que com benignidade, com amor, eu te atraí. Ele viu de longe, ele te vê chorando nas madrugadas, não conseguindo se livrar desse maldito vício. Ele te vê chorando de longe na sua concepção, porque ele é bem perto. E essa concepção que nós temos é devido ao pecado. A gente acha que ele está bem distante, embora o pecado faz separação. Mas o salmista no Salmo 139 diz que ele está bem perto. A sua onipresença, ela constrange a minha alma, porque eu não sou merecedor, nós não somos merecedores, e essa graça, ela é irresistível. Sabe o que é interessante? É que o filho mais velho, ele estava dentro de casa. Aqui vem a aplicação e a resposta sobre o que é essa palavra. Ele estava dentro de casa, mas ele se surpreende. Irmão, isso é muito doloroso. Você se alegrar e você ver que a pessoa, o semblante dela cai quando você está feliz. Se ele realmente conhecesse o pai que ele tinha, ele teria saído para buscar o irmão. Quando a gente conhece o pai que a gente tem, a gente sai para buscar. Aleluia!
sai para semear. Aleluia. Porque a ordem é o id. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é interessante? Ele se surpreender. Ele não sabia que era o pai que ele tinha. Sabia que ele não sabia qual era o pai que ele tinha? Porque o relacionamento dele era pautado pela barganha. Ele diz: eu sempre te obedeci. Tu nunca fez uma festa dessa para mim. Coisa terrível é obedecer pela barganha. Coisa terrível é obedecer pelo interesse daquilo que ele pode fazer, o que você acha que ele vai fazer, porque você quer. Você acha que ele vai fazer porque você quer. Ele não depende da decisão do homem para agir. Ele não depende da decisão de miseráveis pecadores para levantar a mão para ele fazer morada. Tem exemplo na Bíblia? Tem. Paulo estava indo para Damasco. Qual era a escolha de Paulo? Pegar carta para continuar perseguindo. Paulo estava no deserto. Paulo estava numa deprê. Paulo ia continuar fazendo aquilo que estava no seu coração, obstinado pela sua natureza, perseguir. Mas eu conheço Deus que intervém, como Ele fez com Jonas. Não é a nossa escolha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, para que vai de frutos, e frutos dignos de arrependimento. Sabe o que é interessante? É compreender que esse filho mais velho, triste, doloroso, ele estava dentro de casa. E eu escuto muitas das vezes assim: eu tenho tantos anos de evangelho, você deveria me respeitar, que você está começando agora. E eu lembro de Jesus dizendo: graças te dou, Pai, por ocultar essas coisas dos sábios, dos entendidos, daqueles que acham que conhecem alguma coisa, mas obrigado por revelar aos pequeninos. Aleluia. Porque um coração aquebrantado. Aleluia. Irmãos, a gente precisa compreender a reflexão de que, se esse relacionamento for pela barganha, a gente está caminhando a passos largos para o inferno, e não faltando nenhum culto, com a Bíblia debaixo do braço, com a paz do Senhor, participando da ceia, pregando, louvando. Fizemos no teu nome, Senhor. Meu Deus. Pregamos no teu nome. Dentro da igreja, mas longe de Oramos no Deus. teu nome. Mas apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Existe uma palavra que Jesus falou para aquela mulher, e cabe dentro desse contexto. Aquela mulher samaritana, no Evangelho de João, capítulo 4. Ele fala assim: vocês, samaritanos, vocês adoram o que vocês não conhecem. Não tem noção do que é você adorar o que você não conhece? Sabe quem você está adorando? A si mesmo. E esse é o verdadeiro satanismo. Não é sacrifício de bode. Eu já estive lá do outro lado. O Wallace e Marcelo sabem. Minha família, eu nasci nisso. O verdadeiro satanismo não é esse sacrifício de animais. O verdadeiro satanismo é a quebra do primeiro mandamento: somente ao Senhor adorar. E a proposta da serpente fez isso. Ela transferiu a adoração ao Criador para a criatura. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Mateus 15, versículo 8, 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito de homem. E ele está dizendo: aprendei de mim nessa noite, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas.
Existem as 3 maiores religiões do mundo, que é o cristianismo, o islã e o judaísmo. As 3 têm a mesma proposta de pós-morte: eternidade, juízo. E essas 3 religiões, elas são vertentes de uma visão de ambas na concepção de um só Deus. De um só Deus que tem comunhão em 3. Entretanto, todas as religiões, os irmãos podem observar que todas elas tratam com uma proposta terrena: fazer você prosperar, abrir os seus caminhos. Quem já foi sabe que essa expressão é muito comum, para abrir os seus caminhos. Mas nenhuma delas tem uma proposta de dizer assim: eu acharei descanso para a sua alma. E era essa certeza, quando eu estava na feitiçaria, que eu buscava, mas não encontrava. A certeza da minha alma. Que esperança em que teremos quando os nossos olhos fechar para a eternidade? Sobre qual fundamento estamos construindo a nossa vida? Sobre qual verdade? Ninguém sabe o dia da manhã. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora. O que Jesus está mandando dizer é: me conheça, se relaciona comigo, por meio da palavra. Conheçam. Mateus 22, 29. Vocês estão equivocados por não conhecer o poder de Deus, as Escrituras Sagradas. Oséias 4, 6. O meu povo está perecendo por falta do conhecimento. À medida que a gente se aproxima dessa certeza do nosso entendimento de que a obra que Ele realizou é perfeita, a gente não vai se distrair com as coisas desse mundo. A gente vai compreender que é tudo um entretenimento para te manter dilubriado, entorpecido. E vai chegar a hora que a gente vai acertar nossas contas. O maior gigante que Davi teve que enfrentar foi o pecado dele. Combate hoje, declara guerra hoje. A vida cristã é guerra, é combate. Você foi convocado para a guerra, luta contra si mesmo. Está se aproximando o dia onde estaremos enfileirados diante do nosso capitão. Resista mais um pouco, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, suplica mais um pouco, perdoa mais um pouco. Sem perdão vai ficar difícil. Meu Deus. Aleluia. Sem o perdão e sem a santificação, Ninguém verá a Deus. ninguém verá o Senhor. A gente chega agora na compreensão de que essa parábola Jesus não está falando sobre a ovelha que se perdeu. Jesus não está falando sobre a dracma. O que ele está querendo dizer é que ele continua sendo aquele que busca, que traz para perto e que se alegra como essa mulher se alegrou. E através do candeeiro, que ele é a luz do mundo, ele ilumina. Agora vem a cereja do bolo, a indignação que Jesus coloca na cabeça desses dois mundos. Porque naquela cultura patriarcal judaica, pedir a herança do pai vivo era uma blasfêmia terrível. E foi isso que nosso primeiro pai fez. E foi isso que Esaú fez. Negociou. A igreja do século passado, ela não negociava a fé. Ela colocava o pescoço
e dando glória a Deus. Nós devemos nos preparar, porque o vento vai soprar e ele vai inspecionar aonde a gente está construindo a nossa casa. E a nossa casa é a nossa fé. Sobre o que a gente está construindo, o vento vai soprar. E se esse fundamento não for a rocha inabalável, que é Cristo Jesus, a surpresa e a frustração será grande. E Jesus ele coloca essa parábola com um ponto de indignação na cabeça dos fariseus e dos escribas que questionavam porque ele comia e recebia com pecadores. Ele queria colocar na cabeça deles assim, como dizem hoje em dia, ele alugou. Que tipo de pai é esse que ele está falando? Que tipo de pai é esse? Que ele me considera morto? Ele gasta a parte dele na herança, ele não quer viver na minha casa, ele não quer fazer a minha vontade. Que tipo de pai que recebe? É o mesmo que está dizendo para você: eu te recebo hoje. Mesmo com tudo que você fez nessa manhã, mesmo com tudo que você fez na noite passada, mesmo com esses pensamentos que você está lutando, o perdão dele está disponível. Aleluia. É o ministério da reconciliação. O próprio Deus, Paulo fala que o próprio Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo, trazendo para perto. E a única maneira que ele teve de fazer isso foi participando da carne, sangue, do osso. Se vestiu como um de nós, foi moído, foi transpassado, foi ferido de Deus, como diz Isaías. Pedro achou que queria tomar aquele cálice. Pedro, tu não vai fazer isso, não. Por ti eu vou dar minha vida. Não fala isso. Não fala isso. Aleluia. Por ti eu serei preso. Não, Pedro, tu não vai tomar o cálice que eu vou tomar. Sabe o que tinha naquele cálice? Toda a ira de Deus que era para cair em mim e você. Porque o salário do pecado é a morte. E não respingou uma gota daquela ira em mim e você, porque Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eita Deus, aleluia. Aleluia. 53. As conclusões e as reflexões é que o perdão, por enquanto, está disponível, porque ele ainda está trabalhando como um advogado. Mas ele voltará como juiz. E aí o cálice vai se derramar. Ele voltará para sentenciar aqueles que ficaram deslumbrados com esse mundo, aqueles que negligenciaram a verdade do Evangelho, que é a mensagem de salvação. Eu não tenho outra mensagem desde 2012 que ele falou comigo. Você só tem uma mensagem: é salvação, é arrependimento, é santificação. Ainda dá tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. A porta da arca vai se fechar. Quer um detalhe? Observa o texto. Vê se o filho mais velho participou da festa. Ele não participou da festa. Ele não entrou. Sabe por que ele não entrou? Além dele não conhecer, ele já tinha um ídolo no coração dele. E era ele mesmo. Assim como aqueles dois homens estavam orando no templo, um não conseguia levantar a cabeça para o céu e batia no peito sobre o pecador. O outro orava para si mesmo.
faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu obedeço, mas esse aí não faz nada. Ó, olha para Jesus. Olha para Jesus. Exemplo perfeito. Olha para Cristo. Autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o ressurreto da Galileia. Uma reflexão e minha súplica para concluir. O pai, ele ainda sai para reconciliar o irmão mais velho, mas ele se recusa. Cuidado para não perder apetite pelo céu. São as pequenas coisas que vai tirando o apetite pelo céu. E se a gente perde o apetite pelo céu, a gente vai comer em outra mesa. A gente vai comer lá onde ele estava comendo, junto com os pobres. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? É que o mesmo Pai que busca e se alegra quando um pecador se arrepende, é o mesmo que reconcilia, é o mesmo que abraça, é o mesmo que traz uma vestimenta nova. E essa vestimenta, ela foi apontada lá no Éden. Não posso deixar passar desapercebido. Eles não foram capazes de fazer suas próprias vestes. Quem providenciou foi Deus. E aquilo ali já apontava a obra de redenção. Sabe o que é mais interessante? Foi veste de peles de animais. Sabe o que houve? Derramamento de sangue. O que Jesus está querendo dizer é que o banho do sangue do perdão ainda está disponível para você nessa noite. A única condição desse banho nos lavar é reconhecer a nossa sujeira, é reconhecer a nossa miserabilidade, é reconhecer o quanto indigno nós somos. Que os irmãos possam refletir nessa palavra. Se a pastora me permitir, eu queria fazer uma oração. No término dessa palavra, os irmãos se colocam de pé. Glória a Jesus. Os irmãos fechem os olhos. Bendito Deus, eterno querido Pai, Pai de bondade, Pai de misericórdia, o Senhor conhece quem lhe pertence. Assim como Samuel, eu não sei quem lhe pertence. Ele achava que seria um dos irmãos de Davi. Eu não sei quem são os seus eleitos, mas eu sei que há eleitos do Senhor aqui nessa noite. E eu sei que essa palavra ela está indo de encontro aos seus eleitos. Não há nada que seja impossível para ti. Não há nada que seja um empecilho para o Senhor trazer aquele que estava perdido. Não há nenhum empecilho para o Senhor colocar de pé aquele que estava caído, aquele que está clamando na sua alma por uma libertação, por uma salvação, por uma santificação. A minha súplica, Senhor, para as nossas vidas é que o Senhor nos torne cada vez mais parecido com o Teu Filho, porque a proposta é essa. Todas as coisas vai cooperar para isso. Que o Senhor não nos livre de nada daquilo que possa nos tornar parecido contigo. Nos lapida como as nossas mentes, que as nossas mentes sejam cada vez mais cativas à Tua palavra. Que possamos sair daqui dessa noite refletindo o que precisamos para lhe conhecer, se relacionar contigo. Em nome de Jesus, amém.